Programa Stand-by no ar. Estamos aqui com Deusimar Menezes, professor negreiro, né? É ambientalista. Ele vai estar essa conversando. Dá um alô aí para todos do programa Stand-by. Aos, vamos dizer, de certa forma, seguidores, acompanhantes do Stand-by, aqui estamos para contribuir com algum conteúdo que possa ser útil, pelo menos a título de reflexão, ao companheiro aí que segue o Stand-by. Lembrando que aqui, Stand-by 3 anos, na escalada do sucesso, já trouxe o professor negreiro, então nós estamos aqui mais buscando esse base de conhecimento. Quem é professor Negreiros? Bom, inicialmente, observando que, de certa forma, a gente fez a abertura do Stand-by há uns 2 anos e meio por aí, né? E com relação a quem eu sou, nós temos 2 situações nesse aspecto. Nós temos uma situação cronológica e temos uma outra psicológica. No sentido cronológico, honestamente, eu fui o que fui e serei aquilo que irei me transformando na medida que eu vou me relacionando com aquilo com o qual a gente obrigatoriamente tem que estar se relacionando. Então, a partir dessas relações, a gente vai se transformando o tempo todo. Psicologicamente, fui, sou, e na linha do tempo ainda serei professor Negreiros, já com algum tempo aí de estrada, algum tempo de luta, algum tempo de exposição de conhecimento, de conteúdo, de discussões, de reflexões, de transdisciplinaridade no campo aí humanístico, no campo aí do meio ambiente, nessas áreas que a gente tem percorrido por aí, por onde a gente tem andado. O homem contemporâneo aqui, eu vejo aqui que também tem uns artigos aí da Fundação de Fomento à Educação Ambiental e Humanista, né? Mas é um dos artigos que tem assim, quem és tu, ó homem? Pois é, no caso aí do artigo, já há algum tempo que eu produzi esse artigo, eu comecei a escrever sobre o meio ambiente desde os anos 70. Já percorrendo aqui o interior do Pará, em direção ao interior do Tocantins, em direção ao Pará, e adentrando a esse interior de Pará, e observando as formas, como ainda, de certa forma, primitiva, com o machado naquele tempo, o homem ia derrubando a floresta. Né? E a partir dali, observando aquela maneira de adentrar as florestas usando um machado, uma foice, um facão, fui começando a escrever alguma coisa em relação ao meio ambiente. E isso evoluiu, e no caso do artigo, quando eu questiono quem és tu, ó homem, é que este homem, que acha que, na sua concepção, da forma como ele é levado a crer no cristianismo, na crença deísta, Deus fez a natureza para que ele se aproveitasse dela. E eu não acredito que é bem assim. Desta forma, analisando as relações que este homem tem com a natureza, com o meio ambiente e com tudo que nele vive, tenho observado e refletido que nós não fazemos parte deste ambiente. Nós somos viajantes no tempo, que algum tempo atrás pousamos neste planeta, como o gafanhoto pousa em uma lavoura e destrói tudo, depois voa para outra. Então aqui pousamos, estamos nos alimentando do que tem neste planeta e já estamos na perspectiva de explorar logo, logo
outros planetas, na medida em que esse aqui foi viável para nos manter nele. A responsabilidade social, tanto da parte do indivíduo, quanto dos governos, sobre o meio ambiente, que é sempre um tema que está em alta. O que tem acontecido com o planeta, o que tem acontecido com o homem em relação ao planeta? A questão da gente respeitar, e aí se leva na nossa compreensão de educação, de que o homem deve ser educado, a responsabilidade social também parte de um princípio de educação deste homem, e quando ele assume um certo estado de governo, de mando, ele teria essa responsabilidade quanto instrumento estatal para ter a preocupação, o cuidado com a natureza, o meio ambiente. Eu coloco o seguinte: todos nós, independente da função, do papel que exerça, teríamos que ter a responsabilidade, o respeito, o cuidado para aquilo que está fazendo com que, desde quando nós chegamos aqui, nos mantenhamos vivos, proliferando a nossa raça por este planeta. O problema é que nós não respeitamos exatamente pela educação que recebemos, no sentido de que a gente só depreda porque é da natureza que tem que ser depredada, e não levamos em conta que essa depredação ela é errada, da forma que compreendemos ela, dessa relação com a natureza. Ela, inclusive, até partindo para o campo da crença, da religiosidade, que influencia muito nesse aspecto, se analisarmos bem, é até um pecado também a forma que nós nos relacionamos com a natureza, com o meio ambiente, porque quando a gente diz que Deus está acima de tudo ou acima de todos, é uma informação que nos passa de forma errônea, porque Deus não está acima, Deus está conosco, está em nós, está na natureza, está nesse meio ambiente, está em tudo aquilo que acreditamos, que cremos, que Ele criou. Aquilo que nós criamos, aquilo tem nós, tem o nosso DNA. Nós manipulamos a criação daquilo ali. Quando a gente vê um produto, muitas das vezes a gente identifica o fabricante daquele produto pela forma como ele foi tratado, ele foi elaborado. A natureza, se partirmos para o princípio de Gênesis, os momentos em que Deus, em 7 dias, criou tudo isso, então Deus está nisso. E nós não estamos respeitando isso. E levando para o campo da compreensão do que é pecado e o que não é, isso é um pecado imenso, é um dos maiores pecados que o homem pode estar praticando neste momento, ignorando a forma como ele deveria respeitar e tratar a natureza, o meio ambiente, e que ele não faz. Até porque a concepção hoje, trazendo para esse momento, a concepção que o homem tem de aproveitamento da natureza, que é um aproveitamento no sentido de riqueza, de bens materiais e de consumismo, isso está completamente errado. Estamos matando a natureza, com isso estaríamos matando em tese Deus, e estamos nos matando lá na frente. Até tem mais um texto onde diz o cuidado que nunca tivemos. Nós precisamos pegar esse cuidado agora? É atual isso, né? Este cuidado a gente deveria ter tido o tempo todo. Ou então, pelo menos, herdado de nossos antepassados que tiveram, de certa forma, um cuidado com o meio ambiente. Por exemplo, o meu pai faleceu agora há 2 anos, com 98 anos, mas ele tinha um cuidado imenso com o meio ambiente, com a natureza, que ele não aprendeu isso em sala de aula, ele não aprendeu isso em escola. Ele aprendeu isso com os pais dele, com os avós, com os anteriores a eles, os nossos pais que vieram do campo, todos aprenderam com os antepassados. Nós da cidade, com a cultura da cidade, do modo de produção da cidade, é que nos voltamos para a natureza, no aspecto de produzir alimento da forma errada, e alimentamos e trouxemos isso nos últimos 50 anos de forma errada, e estamos apressando isso.
E da forma que estamos fazendo, antes do final desse século, a natureza, com certeza, já terá nos exterminado. Pelo menos um terço da população, não é do Brasil, do mundo, tem sido exterminada pela natureza como reação àquilo que nós temos provocado erroneamente a ela. E hoje, graças a essa concepção capital, de acumulação de bens, é que faz com que a gente acelere esse processo de extinção, que já está colocando por aí, a sexta extinção, onde nós seremos extintos, que ficaram aqui pela Terra, serão extintos pela agressão que a gente está provocando à natureza aí, Deus que está contido nisso. Mas a gente acredita, Deus num ente que está lá fora, separado de tudo isso, está lá nas nuvens, está lá no cosmos. Não, Ele está aqui. Nós temos que parar e perceber que Ele está aqui, entre nós, e que se realmente nós se transformarmos do humano que nós dizemos ser, mas que não somos, se nós nos transformarmos realmente no cristão que nós dizemos ser e que nunca nos transformamos no cristão que deveríamos ser, talvez a natureza correspondesse de forma diferente e protelasse nossa vida por mais alguns séculos neste planeta. Mas da forma como nós cremos e interpretamos e agimos em relação ao meio ambiente, a natureza é vida. Se matamos uma árvore, nós não estamos matando só uma árvore, nós matamos essa árvore e tudo que está contido diretamente ou indiretamente a essa árvore, que dela depende para viver e continuar vivendo, sobrevivendo. E a gente ignora que ao matar uma árvore, simplesmente matou uma árvore e nada mais, e que é errado isso. A civilização humana está se matando com as próprias mãos? Sim, sim. Nós estamos praticando o que eu chamo de autossuicídio sem perceber que estamos nos autossuicidando. A gente está praticando isso. Esses dias mesmo, conversando aqui, me encontrei aqui com o pessoal para discutir um projeto, no sentido de que esse projeto viabilize a destruição de mais áreas e mais áreas, porque se não houver a destruição dessas áreas, com o objetivo de plantar grãos, nós vamos morrer de fome, que precisa de alimento. Eu coloquei o seguinte, que eu conheço esse Brasil, não é de agora não. Eu conheço esse Brasil, já estive ali pela África, já tive uma opção de lugar. E eu faço viagem, não é simplesmente viajando, turismo não. Eu faço viagem fazendo leitura, estudando tudo que eu vejo, do homem à natureza. E percebo que no caso de que a justificativa que é para nos alimentar é mentira, é para alimentar quem tem o controle hoje da grande produção de alimento e daí da grande destruição do meio ambiente, para vender grãos, para vender alimento, no caso brasileiro, em dólar. Nós não compramos esses alimentos, então não é para nós. É vendido em dólar, e nós não temos dólar para comprar. Por isso que nosso alimento é caro e tem muita gente passando fome. Porque o alimento que deveria ser produzido, principalmente pela agricultura familiar, que essa agressão é mínima ao meio ambiente, nós isolamos o governo, o Estado, todo mundo esquece dessa produção familiar e vai pensar em grandes projetos que dependem de grandes áreas, grandes infraestruturas, grandes maquinários, aviões para irrigar, para jogar veneno. Bom, tudo é grande na sua perspectiva de destruição para produzir alimento, que não é para nós e não é para o ser humano dos países que compram dólar. É para alimentar animais também. Olha aí que incoerência. É para alimentar também outros animais. E que a gente teria, aliás, nós temos terra nesse país já degradada o suficiente para produzirmos nela, sem ser necessário derrubar mais uma árvore por mais um século. Países que não têm terra como nós temos, produzem alimento em áreas que eles têm produzido desde a sociedade escrava. Na Europa tem país que tem lá um pedacinho, cada um tem um pedacinho de terra, que desde a sociedade escrava, pelo feudalismo, e vem de lá para cá, produzindo na mesma terra, sem degradar, porque não tem mais o que degradar, porque não tem espaço para isso,
aproveitando essa terra. E nós não. Como temos de sobra, aparentemente de sobra, temos aos montes, então quanto mais área degradada, mais aparentemente temos acesso ao banco para pegar dinheiro, mais dinheiro vamos ter para comprar maquinários, uma série de instrumentos que levam a grandes produções de grãos para vender em dólar para países que vão alimentar animais, para daí alimentar a sua população. Quer dizer, é uma incoerência, é uma irresponsabilidade na forma da cadeia alimentar que a gente poderia trabalhar isso de forma racional, coerente, responsável, protelando a vida de nossos netos, nossos bisnetos, nossos futuros que vão nascer pela frente, para que possa passar mais tempo nesse planeta. E da forma que nós estamos destruindo a vida de nossos netos, possivelmente os nossos bisnetos vão até nascer, mas não poderão desenvolver-se como pessoa adulta, porque não atingirá tempo suficiente para isso. Já ao final do século, é o final de pelo menos 1/3, aliás, 2/3 da humanidade em cima desse planetazinho. E de certa forma, francamente, sendo honesto, eu torço para isso. Porque daí, de certa forma, é como se a gente fosse e que nós somos um espinho num corpo que lá o médico só põe um curativo por cima da ferida sem tirar a espinha. E um dia a gente mesmo, aquele corpo, vai acidentalmente tirar aquele espinho. E aí a ferida sara. É como a natureza. Um dia a natureza se revolta de tal forma, e aí vem as pandemias, vem as enchentes, vem as secas, que cada vez mais elas serão mais prolongadas, e vão eliminando as populações. Até chegar um momento que ela vai se sentir aliviada desses gafanhotos que somos nós, que estamos comendo ela ininterruptamente, sofreguedamente, sem dar uma calma sequer para esse meio ambiente, para esse planeta que a gente acha que é infindável e que não é. Isso não é verdade. Agradecimentos finais e que mensagem deixa aí para toda a população, todo ouvinte, a respeito do meio ambiente? Eu vou dizer algo que não vai agradar. Deixamos de ser assassinos coletivos, inconscientes, e passemos a ter consciência disso para que a gente realmente deixe de ser conscientemente assassinos do nosso planeta. O programa Stand-By agradece Deusimar Menezes, professor Negreiros. Programa Stand-By na escalada do sucesso nesse ano de 2021.